Olá gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia do canal do Célio Teixeira. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro e já vou trazendo para vocês os destaques do vídeo de hoje. Vamos conferir. 4 em cada 10 famílias brasileiras vivem em insegurança alimentar, diz IBGE. Espanha decreta estado de emergência em Madrid e reordena confinamento suspenso pela Justiça. Programa Mundial de Alimentos da ONU ganha Nobel da Paz em 2020. Caixa anuncia cerca de 1 bilhão e 400 milhões de crédito para a agricultura familiar. Operação do Ministério Público do Ceará em Maracanaú afasta delegado e policiais civis. Cariri, informação que vem lá do Cariri cearense, técnica de ventilação são não invasiva, uma técnica já usada e que eles estão aprimorando. Essa técnica não invasiva, ela reduz tempo de internação em 50% e de intubação em cerca de 70%. Isso com relação à Covid-19. Policial militar mata a própria mulher a tiros durante discussão em carro na Avenida Silas Munguba, em Fortaleza. O governo do Ceará faz pesquisa com alunos da rede pública sobre volta às aulas presenciais. Nós vamos trazer detalhes dessas informações e vamos conferir ainda. Fim do auxílio emergencial levará cerca de 1/3 do país à pobreza. Já tem muito e vai aumentar a partir de janeiro, lamentavelmente. Ministra diz que se houvesse mais gado no Pantanal, o desastre das queimadas teria sido até menor. Ela diz que o boi funciona como bombeiro. Vamos tentar entender esta história. Gente, eu sou Célio Teixeira, quero agradecer demais a vocês que já me acompanham no canal. Quero convidar os outros que não me acompanham ainda para se inscrever. Você que está vendo todo dia ou esporadicamente, vai lá, se inscreve no canal, participa de mais esse veículo de comunicação tão importante. Agradeço demais a todos vocês. Vamos então agora aos detalhes dessas informações de hoje. 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida, ou seja, boa parte passa fome, viu gente? Isso significa que essa parcela da população brasileira precisa limitar o tipo ou a porção dos alimentos que vão à mesa ou até passa fome. A situação é mais crítica quando se considera os lares chefiados por mulheres e também negros. Também é pior entre crianças e adolescentes e principalmente nas áreas rurais e na região norte do Brasil, onde mais da metade das pessoas não tem segurança alimentar. Que coisa! Essas informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Boa parte dos brasileiros, cerca de 4 em cada 10, tem dificuldade para se alimentar. Você imagina quando esse auxílio emergencial acabar? Como é que vai ser? O governo da Espanha decretou nesta sexta-feira, já hoje, portanto, o estado de emergência na capital Madrid e em 8 municípios vizinhos para restaurar o confinamento parcial suspenso pela Justiça na última quinta-feira. Devem ser tomadas medidas para proteger a saúde dos moradores de Madrid e evitar que o coronavírus se espalhe para outras comunidades, disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, em entrevista coletiva após o decreto. Na prática, o que significa na prática? Voltam a vigorar as regras estabelecidas na semana passada, que abrangem um total de 4,5 milhões de pessoas, 4,5 milhões. Moradores só podem sair de suas regiões para trabalhar, estudar, ir ao médico, cuidar das pessoas dependentes ou fazer compras essenciais. Além disso, a lotação dos estabelecimentos passa a ser limitada e os bares e restaurantes deverão fechar às 23 horas. São medidas, gente, de segurança, porque o coronavírus é uma nova onda que vem por aí. Nós torcemos que seja mais fraca, mas de qualquer maneira os cuidados têm que ser redobrados. O Programa Mundial de Alimentos, com sigla WFP, na sigla em inglês, da Organização das Nações Unidas,
ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2020, anunciou o Comitê Nobel da Noruega nesta sexta-feira, já hoje, portanto. A organização destacou o programa promovido pela ONU por seus esforços para combater a fome, por sua contribuição para melhorar as condições da paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar com uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito. O WFP é a maior agência humanitária da ONU, responsável, portanto, pelo maior programa de combate à fome do planeta. Um prêmio que realmente merece ser comemorado, mas é, acima de tudo, um prêmio que lembra o mundo que as pessoas precisam erradicar a fome. E a fome e a guerra, segundo os estudiosos, ou a paz, estão sempre interligados. A Caixa Econômica Federal vai liberar até 1 bilhão e 400 milhões de crédito para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O intuito é financiar os custos da produção da agricultura familiar com juros mais baixos. O PRONAF Caixa foi lançado nesta sexta-feira, hoje, portanto, e vai oferecer empréstimo de até R$250 mil para os agricultores familiares. O crédito terá juros de 4% ao ano e até 14 meses de prazo para pagamento. Segundo a Caixa, o programa é voltado para a produção de café, cana-de-açúcar, maçã, milho, soja e uva e poderá ser usado para aquisição de sementes, fertilizantes, vacinas e demais insumos da agricultura familiar. Eu só espero que esse dinheiro possa ser adequado a determinada região. Tem região que não produz maçã, tem região que não produz uva, tem região que não produz soja. Então seria bom que esse programa fosse adequado a cada região desse país. Uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará afastou da função nesta sexta-feira, hoje, portanto, um delegado e 5 inspetores do 20º Distrito Policial em Maracanaú, aqui no Ceará. Maracanaú fica na região metropolitana de Fortaleza. Além dos agentes, um empresário também é alvo da investigação. Os nomes não foram revelados pelo Ministério Público. A Operação Fim de Linha apura a suposta prática dos crimes de abuso de autoridade, corrupção passiva, tortura psicológica, coação no curso do processo, prevaricação, usurpação de função pública, extorsão, violação de domicílio e associação criminosa cometidos por delegado e inspetores da Polícia Civil do Ceará. Antes, lotados na Delegacia Metropolitana, hoje no 20º DP, lá no Acaracuzinho. A grande verdade com esses nomes tão difíceis é que a polícia deveria fazer a sua parte. Trabalhar para ter uma sociedade mais justa, trabalhar para que as pessoas que cometem crimes sejam punidas, e eles mesmos, alguns desses, lamentavelmente, fazem o contrário, cometem os próprios crimes. A implantação da técnica de fisioterapia respiratória com ventilação não invasiva a partir do uso de uma máscara orofacial Total Face no Hospital Santo Antônio de Barbalha, na região do Cariri cearense, reduziu em pelo menos 70% a necessidade de intubação de pacientes com Covid-19 em unidade de terapia intensiva e em 50% o tempo de internação hospitalar. Olha que notícia boa. O tratamento diminui as complicações respiratórias e melhora a função pulmonar, segundo aponta fisioterapeuta e coordenadora do serviço de fisioterapia do Hospital Santo Antônio e Hospital do Coração do Cariri, Ângela Rolim. Os resultados satisfatórios foram comemorados pela equipe de saúde da unidade e hoje serve de modelo para outros hospitais. Olha que notícia boa aí. Um policial militar matou a própria esposa, que absurdo, gente, matou a própria esposa a tiros durante uma discussão em um carro na Avenida Silas Munguba, no bairro Serrinha, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira, ontem, portanto. Segundo testemunhas, o casal havia saído de um restaurante quando os dois começaram a discutir ainda dentro do carro, dentro do veículo onde estavam. Após atirar contra a própria mulher e perceber que ela estava morta, o policial militar começou a chorar e a gritar dizendo que estava arrependido. Depois, amigo, o suspeito ainda chegou a ligar para uma ambulância no intuito de socorrer a vítima, mas quando o serviço de atendimento móvel, o SAMU aqui do estado, chegou, a mulher já estava sem vida. Conforme a Polícia Militar do Ceará, o agente, que não teve a identidade revelada, é cabo da corporação lotado no 19º Batalhão da Polícia Militar. E deveriam divulgar o nome sim. Eu não sei por que omitem esta situação.
Embora ainda não haja uma previsão para o retorno das aulas presenciais na rede pública do Ceará, as duas ações em cursos que devem interferir significativamente nesta decisão. Uma delas, de acordo com a vice-governadora do estado, Isolda Sela, é a conclusão das vistorias nas estruturas dos prédios escolares da rede, que trará um diagnóstico de quais unidades estão aí aptas a voltar às aulas. Outra é o resultado de uma pesquisa que está sendo feita com estudantes e também seus familiares. O levantamento indaga sobre o desejo e a condição do retorno dos alunos. A projeção é de que as iniciativas sejam concluídas na próxima semana. Conforme Isolda Sela, a avaliação do governo é que o recomeço das atividades essenciais na rede estadual, além de seguir o escalonamento de níveis e restrição na quantidade de alunos por turma, como tem sido na rede particular, também não ocorrerá para todas as escolas públicas na mesma data. E tem um detalhe: a quarta escola privada do estado do Ceará, que as aulas já retornaram, mesmo parcial, já suspenderam as suas atividades por contaminação de alunos ou funcionários. Isso na particular, porque a pública não voltou ainda. Em um cenário considerado otimista, o Brasil ampliará cerca de 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres quando o auxílio emergencial pago aos mais vulneráveis terminar no final de 2020. Equivalente à metade da população da Venezuela, esse contingente de novos pobres ampliará para quase um terço os brasileiros que passarão a viver com menos de R$ 522,50 ao mês em média. O valor representa menos de meio salário mínimo e cerca de $3 por dia. O pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus a mais de 65 milhões de brasileiros reduziu de forma inédita e abrupta a pobreza no país, trazendo-a ao seu menor patamar. O fim do benefício terá o efeito contrário e rápido. A interrupção dos pagamentos aumentará um total de pobres de 23,6%, 50,1 milhão de pessoas, para 31%, cerca de 66 milhões e 200 mil brasileiros. Eu acho que seria hora, eu não sou contra o auxílio, sou a favor, mas acho que o governo tem que fazer um auxílio, mas tem que ter uma ação paralela para gerar emprego e renda. Não adianta entregar auxílio 2, 3, 4, 10 anos sem esquecer de ter uma política que realmente possa tirar essa população da ociosidade e levar para o mercado de trabalho. Tem que ser feito conjuntamente. Agora eu vou dizer uma coisa: a partir de janeiro, fevereiro, a situação no país, principalmente nas regiões mais pobres, vai ser complicadíssima. Seria a hora de acabar com esses auxílios aí dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, tirar todos esses auxílios, esses super salários que ganham por aí, e fazer um fundo para socorrer essas pessoas por um certo período e começar a gerar emprego e renda no futuro. Pelo menos é assim que eu penso, se alguém começasse a pensar assim. Já pensou? Um deputado que ganha aí 30 e tantos mil, meu amigo, você vai ganhar só isso aqui, não tem mais nenhum auxílio, não tem mais nada, e esse dinheiro aqui vai para um fundo para ajudar quem realmente precisa. Você não precisa de auxílio paletó, alimentação, auxílio farmácia, correspondência, viagem, etc, etc. Assim seria também, ao meu ver, interessante fazer isso também no Poder Judiciário, em todos os setores, porque aí esse país começaria a reduzir essa disparidade vergonhosa que existe há séculos, lamentavelmente, no Brasil. Gente, para fechar, nós vamos trazer uma informação aí do que disse a Tereza Cristina. Ela pode até estar errada, exagerou um pouco, mas faz um pouquinho de sentido, embora alguns especialistas aí estão achando que ela disse barbaridade. Em audiência no Senado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta sexta-feira que o boi é bombeiro do Pantanal e que, se tivesse mais gado no bioma, as queimadas e o desastre na região poderiam ter sido menores. Para a ministra, o fato de o boi comer capim seco e inflamável previne o alastramento do fogo. Aconteceu o desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos este ano, afirmou a ministra na comissão que acompanha ações contra queimadas no Pantanal. Eu acho que ela tem um pouco de razão, sim, porque se o gado come o capim, a pastagem, eu que conheço essa região, as pessoas que conhecem aqui, quando você coloca gado num roçado aqui, ele come esse capim e a tendência é que o fogo ali não se alastre. Agora, muita gente que já defende, diz que ela falou besteira, eu não acho que falou não. Agora, além disso,
É preciso que o governo tenha uma política permanente de preservação do bioma, uma política permanente de preservação do meio ambiente, da Amazônia, no Pantanal, na Caatinga, em todos os setores. E o governo, lamentavelmente, não tem. Agora, esse ponto de vista dela faz um pouco de sentido, embora alguns ambientalistas tenham achado absurdo, eu não acho. Faz sentido sim, só que o governo não vai resolver o problema de degradação do meio ambiente achando que o boi vai ser o bombeiro em qualquer lugar. Precisa de política eficiente para acabar com isso. Gente, agradecer demais a todos vocês pela companhia e desejar a todos um bom final de semana, e com fé em Deus e esperança estaremos de volta na próxima semana com as mais 10 do dia.